Bem-vindos a mais um episódio do DB Talks. Como você já sabe, aqui a gente conecta conhecimento para transformar realidades. E hoje o tema é a educação brasileira. E para isso estamos recebendo ela, que é empresária, pedagoga e mentora de vários projetos educacionais, Amanda Monteiro. Seja muito bem-vinda ao DB Talks. Obrigada, Danilo. É uma alegria poder estar aqui falando de algo que eu acredito, algo que me move, e fico muito feliz de saber que você abriu um espaço, um canal, para que a gente possa falar de tudo um pouco, levar conhecimento para as pessoas, poder ampliar aí o pensamento, a consciência através de boas informações. E eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo com você. Espero poder tocar o coração das pessoas e poder levar um pouquinho da minha experiência na educação. Você que está assistindo DB Talks, consegue sentir essa energia? Entendeu do que eu estou falando? Então fica com a gente, porque a Amanda tem essa energia incrível. Amanda, para a gente começar, fala um pouquinho da sua trajetória na educação. Como é que você entrou nesse caminho? Então, eu saí do ensino médio em 99, então foi bem no bug do milênio. E em 2000 eu entrei na faculdade de pedagogia e, de fato, eu me senti inspirada pela minha irmã mais velha, que já estava fazendo pedagogia, e ela chegava em casa muito feliz, contando para mim as coisas que ela estava aprendendo na faculdade, enfim. E aquilo ali foi chamando minha atenção e até mesmo de enxergar uma possibilidade de trabalhar junto com ela. E então, assim, o grande impulso, a grande inspiração foi a minha irmã. Por quê, Danilo? Porque se eu olhar para a Amanda aluna, eu jamais faria pedagogia. Porque eu nunca fui a melhor aluna da escola. Porque eu nunca fui aquela aluna que tinha facilidade, ou que eu era muito comunicativa, sempre tímida, introvertida, apesar de não parecer, mas sou introvertida. É, tinha muita dificuldade, que na época a gente não sabia nomear o que que era, e tá tudo certo. Então eu tive muitas dificuldades em algumas áreas específicas na escola. Tive grandes professores que pegaram na minha mão, que me ajudaram, e todos esses professores, juntamente com a realidade da minha irmã fazendo a pedagogia, eu me vi no desejo de ir para essa área. Então eu fui para a pedagogia, me formei em 2003, 2004, mais ou menos, e a partir daí eu comecei a trabalhar em todas as áreas da educação. Então eu comecei assim de auxiliar de sala, porque quando eu estava dentro da faculdade eu falava, meu Deus, mas será que é assim mesmo? É muita teoria, eu preciso ver isso na prática. E fui trabalhar numa escolinha pequena de estagiária, de ajudante de sala, e a partir daí fui traçando, passei por todas as fases, educação infantil, fundamental, anos iniciais como professora, trabalhei na coordenação. Hoje eu sou diretora do Colégio Simetria, E hoje tenho você empreende na área, né? empreendo na área, e de fato, assim, são muitos desafios, porque o mundo muda toda hora, e quando eu olho para Amanda aluna, quando eu olho para Amanda pedagoga, eu vejo o quanto as coisas mudaram. Então, eu procuro fazer uma educação, trabalhar na pedagogia, olhando para isso com muito carinho, com muito respeito e pensando nas minhas dificuldades, nos desafios que eu tive também como aluna e fazer uma escola diferente. Então, assim, esse é um dos meus grandes desejos. Então, eu estou na área da educação aí desde 2003, amo o que eu faço, faço com muito amor, acredito muito no que eu faço e, e trabalho, assim, procuro sempre estar me atualizando das novidades da área da educação, das tendências da educação. Então, eu já fiz 4 MBAs, fiz um MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano, Gestão de Pessoas, Neurociências, professores na área da contemporaneidade. A gente não pode parar de estudar, né?
Ainda mais sendo diretora de um colégio tão incrível como Simetria, né, Ah, Amanda? obrigada, é verdade. Eu falo que é a minha vida mesmo, o Colégio de Simetria, todos os desafios, tudo que a gente enfrenta. Não está fácil hoje fazer escola, trabalhar no ambiente educacional. É uma grande comunidade e que não são somente os alunos. Os alunos, eles não chegam sozinhos numa escola. Eles trazem com eles muitas histórias, muitas necessidades, muitas descobertas e também trazem para nós muito aprendizado, porque nós também aprendemos com os nossos alunos. E hoje, assim, eu falo que é uma grande comunidade, porque enquanto gestora, eu preciso ter um olhar de drone por Gostei, cima, olhar de drone. um olhar de drone para poder olhar para todo mundo envolvido, porque é um sistema. Então eu preciso olhar para a minha equipe, para os meus professores, para as pessoas que trabalham dentro de qualquer ambiente da escola, para as famílias, para os alunos, para as crianças, para os adolescentes. Então, assim, eu falo que é uma grande teia que a gente precisa ter uma responsabilidade tanto educacional, intelectual, mas também emocional e afetiva. Amanda, na sua vivência e na sua opinião, quais são as políticas públicas que mais funcionam? Então, é muito amplo a gente falar assim, essa funciona ou essa não funciona. Para a gente pensar numa questão até mesmo de equidade, a gente precisa entender o que cada realidade precisa, né? O que que aquele ambiente, o que que aquela cidade ou aquela região ou aquele público necessita. Hoje a gente tem possibilidades de poder entender várias necessidades que as crianças têm enfrentado. Hoje a gente lida com uma sociedade muito diferente do que eu vou falar assim, da minha adolescência para cá, a gente já vê muitas coisas diferentes. Ao mesmo tempo, a gente também tem muitas informações e muitas possibilidades de mudança, de fato. Mas, assim, na minha opinião, Danilo, o que uma política pública ou algo que precisa ser olhado com muito mais respeito e carinho é a valorização do professor. Com certeza. Porque quando a gente valoriza o profissional da educação, quando a gente entende a importância desse profissional na sociedade, tudo muda. Não é só lembrar dele no dia 15 de outubro, levando um presente, né, reconhecendo, mas é de entender mesmo o lugar dele, Ele sabe? está formando os futuros profissionais. Isso, um médico passa por um professor, um engenheiro, um arquiteto, um, um biólogo, um gastrônomo, um astronauta, todo mundo passa na mão de um professor. Então, eu falo que, assim, em primeiro lugar, a valorização do curso de pedagogia, do curso de letras, dos cursos, né, das áreas específicas, a formação do professor contínua, isso é muito importante. Antes de pensar em qualquer outras políticas estruturais, né, para as escolas públicas, particulares, a gente precisa, em primeiro lugar, olhar para o professor. Então, assim, eu acredito que quando a gente tiver um investimento, uma atenção maior para esse profissional, o próprio olhar da sociedade falando de Brasil, a gente vai olhar para a educação com mais respeito. A educação precisa ser mais respeitada, entende? Eu até brinco assim que educação não é para qualquer um, não. Não é qualquer um que dá conta de entrar dentro de uma escola e dá conta. Eu falo assim que tem pessoas que chegam lá no colégio e falam: Nossa, como é que você dá conta de tanto barulho? Meu Deus do céu, muita criança correndo para cá, para lá. E a gente nem percebe. Muito pelo contrário, quando a escola está vazia, a gente acha ruim. Não estou falando somente disso, tá? Estou trazendo só uma ilustração, mas é muito importante. O professor ele precisa de ser reconhecido, de ser respeitado. A educação precisa ser mais respeitada e valorizada em todos os sentidos. Amanda, falando um pouquinho sobre as leis que foram criadas, né, que Uhum, envolvem a educação, a gente falou agora há pouco, nos bastidores, sobre a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. aham. Queria que você falasse um pouquinho, na prática, como é que funciona. Então, eu entendo que Inclusive, foi a partir desse ano, né? foi desse ano. É,
um desafio muito grande. Eu não sou contra e nem sou assim radical em falar tem que tirar, os meninos não podem fazer uso dessa tecnologia e tal. Eu penso na questão do equilíbrio. Você usar a tecnologia como um meio é muito importante. Nós estamos aqui num podcast. Muitas pessoas vão nos assistir pelo celular, não é mesmo? Então a gente precisa entender dos benefícios do controle, da mediação e da quantidade. Trazendo isso para o ambiente da escola se faz muito importante, de fato, por várias razões. Uma pela questão da interação social, outra questão do foco, da sustentação da atenção, outro por questões de, como é que eu vou te explicar? Às vezes você tem um celular na mão, você filma, você faz um vídeo, você envia uma mensagem desnecessária. Adolescente, crianças, a gente não. E é difícil para a escola ter esse controle. Né? Então, assim, porém, a gente também pode usar o celular como um recurso pedagógico, desde que tenha um planejamento, um fundamento, uma conexão com o que está sendo estudado. Agora, de fato, quando essa lei veio vigorar, veio realmente valer dentro das escolas, a gente viu uma diferença. Então, por exemplo, lá no colégio, nós providenciamos umas caixas acrílicas com os espaços para os celulares, os alunos guardam, então eles chegam, guardam o celular ali na caixinha, a caixinha fica fechada do lado da mesa do professor, e eles já sabem que é assim que funciona. Tem alunos que não colocam o celular lá na caixinha? Temos. Agora, eles têm que entender o limite. Não pode usar na sala de aula. Se ele pega um celular, aí vai ter as consequências. Ah, mas qual que são as consequências? São punições? Não, são regras da vida que quando a gente tem uma regra que a gente precisa seguir e a gente não segue, existe uma consequência. Então, a gente provavelmente vai chamar a família, a gente vai recolher o celular, vai entregar para os responsáveis, vai conversar com os alunos. Ao mesmo tempo, eles precisam de um celular na escola. Por quê? Porque, às vezes, como a gente estava aqui conversando, eles precisam pagar um lanche na hora do recreio, eles precisam chamar um Uber para poder ir embora, eles precisam falar com os responsáveis, mas tudo isso é tudo muito bem monitorado e equilibrado. De fato, Danilo, quando a gente restringiu e proibiu o uso dentro da escola, as interações sociais aumentaram. Olha que Né? interessante. As crianças passaram a brincar mais. Por exemplo, lá na escola a gente tem mesas de fute-mesa, air game, pebolim, tênis de mesa. Então, eles de fato se interagiram mais. Então, é fazer bom uso da tecnologia, né, sem ser muito radical. Por quê? Porque nós estamos preparando essa galerinha para o futuro, para atuar lá no futuro, que nós nem sabemos como que vai ser. E hoje, quem que não trabalha com a tecnologia? Impossível, né? Impossível. Então, não tem como a gente falar assim, não Tudo vai é ter. digital. Tudo é digital. Então, a gente precisa entender, fazer bom uso e tendo esse equilíbrio. Amanda, muita gente discute qual é o papel da escola. Mas como a gente também conversou sobre isso, qual é o papel da família na educação dessa criança? Então, A escola e a família trabalham em conjunto, em né? Essa é a conjunto, grande verdade, não né? se A escola tem que estar faz, de portas abertas para a família. não se faz uma escola sozinha. E é um desafio para a escola, por quê? Porque a gente recebe vários formatos de família, várias realidades, valores diferentes, conceitos diferentes, filosofias, olhares para a educação diversos. Então, é preciso que, quando você for escolher uma escola, seja ela pública, seja ela uma escola particular, é preciso você entender se aquela escola conversa com a sua filosofia de vida, com o que você acredita, se é um ambiente seguro, se é algo que você realmente entende como um parceiro. Então, hoje, a gente vê assim que, infelizmente,
Existem situações, por exemplo, os grupos de WhatsApp, né? Tem famílias que se reúnem, às vezes assim, vão lá, é super bacana o grupo de WhatsApp, eu acho que é válido, é uma forma das famílias se conectarem, mas às vezes eu vejo alguns comportamentos de guerra com a escola. Sabe, de ir contra a escola, de ir contra os conceitos, de ir contra algumas regras que são colocadas. E a gente precisa entender que é um trabalho em conjunto. A escola não faz nada sozinha, entendeu? E a família tem a escola como parceiro. Eles estão entregando o bem maior deles, que são os filhos, nas nossas mãos. Então, se está entregando é porque eu acredito que esse lugar é um lugar de confiança. Então, a família tem um papel muito importante, de estar presente, de conhecer o mundo do seu filho, de saber quem são os amigos, de saber o que, que ele aprendeu, muitos pais me procuram e falam, Amanda, mas mudou demais, eu nem sei ensinar mais a tarefa para os meus filhos, porque até os conteúdos mudaram, a forma de ensinar mudou, e mudou mesmo, mas nós estamos juntos, entende? Então, assim, só de a gente perceber que esse pai teve o cuidado de olhar um caderno, de saber que mudou, de que está diferente, a gente já vê, assim, que é uma família que está presente. Então, assim, a criança, como eu falei no começo, ela não chega sozinha na escola. Ela traz com ela uma história de vida, uma família, valores, conceitos, e que é muito importante. Então, a gente precisa da família junto para que a gente possa chegar é, mais perto do nosso ideal de paz, de uma cultura de paz, de uma sociedade que respeita o próximo, que valoriza a educação, não é mesmo? Então, assim, é fundamental. Amanda, eu tenho uma dúvida. É sobre crianças com necessidades especiais. Uhum. Existem algumas regras, normas que a escola deve seguir para atender essas crianças? Uhum. Existem muitas normativas, existem leis, inclusive agora tem aí uma discussão atualmente, né, sobre a questão da inclusão, das escolas especiais. É muito desafiador para nós, eu vou falar enquanto pedagoga, eu vou falar aqui por mim, tá? Fiz pedagogia, gostei demais do meu curso, aprendi muito, porém, infelizmente, os professores não são preparados para tamanha demanda que nós enfrentamos na realidade educacional. Então, assim, hoje a gente enfrenta uma realidade, e que bom que nós temos essas descobertas, porque hoje a gente tem acesso a muitos estudos, atualizações, tem aí a neurociência que nos apoia, a gente consegue reconhecer que uma criança que antes era vista como preguiçosa, a gente hoje pode olhar para ela diferente e entender o que, que é aquilo ali. Né? Não somente uma desatenção, um comportamento inadequado, uma ansiedade, enfim. Então, a partir dali da escola, muitas realidades também são vistas e são descobertas. Porém, Danilo, eu vejo que existem leis, existem normativas para a gente poder ter a inclusão dentro da escola, mas é preciso, assim, trabalhar muitas outras coisas antes, É, inclusive sabe? os De professores, né? novo, na formação do professor, no incentivo do professor, porque ele precisa dar conta de muitas coisas, né? Então, assim, se faz necessário, sou a favor da inclusão, de um ambiente em que a gente possa incluir todo mundo, mas isso tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa mesmo. É preciso de uma expansão de consciência muito grande da sociedade para poder entender todas essas necessidades, porque às vezes o professor está ali na sala de aula e ele precisa dar conta de muitas realidades num período muito curto de tempo, entende? Então, assim, há casos e casos. Então, eu prefiro não generalizar. É importante a inclusão? É, mas a gente precisa olhar com muito carinho, com muito respeito e cuidado para cada particularidade, entendeu? Porque nem tudo a escola dá conta, de fato. Não adianta eu querer falar para você, não pode mandar aí que a gente vai dar conta. Não vai. Até porque a gente não tem tantos profissionais, sabe,
capacitados, formados para tantas demandas, entende? Às vezes até mesmo as próprias famílias têm dificuldade de poder intervir, de fazer as intervenções necessárias em casos de transtornos, de déficits, de várias realidades aí. Então, Danilo, eu sou a favor da inclusão, super. Acho que a escola tá aí para poder atender a todos, mas é preciso olhar com muito cuidado e muito carinho para cada particularidade. Certo. Amanda, durante a pandemia, inclusive a sociedade foi forçada a mudar o seu comportamento. Uhum, Então, a nossa sociedade se tornou uma sociedade mais digital, total. né? Tem a questão do EAD. Salvo engano, a sua escola foi uma das que É, é, a ficou gente no modo ficamos EAD. todas as escolas. Na verdade, existe uma diferença do EAD para aula online, entende? Hum, O ensino EAD, ele é todo formatado à distância. A aula online foi algo assim que ninguém nunca tinha estudado. Não existia uma literatura sobre isso. Fomos todos pegos de surpresa, de fato. De repente, a gente fecha o portão da escola e abre um computador. Então, assim, eu falo que a palavra de ordem, que eu acredito que muitas pessoas, não só da área da educação, mas todos nós que passamos por uma pandemia, uma palavra de ordem é a adaptabilidade. Nós nos adaptamos a uma realidade que a gente não sabia de nada. Então, assim, eram questões emocionais envolvidas, social, cada um na sua casa, existia um medo, existia é, a, a pressão mesmo de todo o da contexto que a situação, pandemia né? trouxe, né, para todo mundo, e uma escola no meio de tudo isso, em que a gente precisava se conectar, a gente precisava seguir o fluxo pedagógico, né, o nosso projeto pedagógico, e fomos nos adaptando. E, de fato, a pandemia foi um divisor de águas. Existe uma escola antes, não estou falando do simetria, estou falando da educação. E existe uma escola antes da pandemia e existe uma escola depois da pandemia, de fato. Tanto nas questões comportamentais, pedagógicas. Hoje a gente vê crianças, a gente até brinca assim, falando isso, falar, essas crianças aqui são crianças da pandemia. Essa turma aqui foi uma turma que foi alfabetizada na época do online. Então, assim, a gente teve que se remodelar, entende? Então, assim, eu vejo que nós somos realmente vencedores, porque não é fácil você, de repente, fecha tudo e abre um computador e vê seus alunos, seus professores, todo mundo por uma tela e tentar atingir todas as expectativas de educação mais próximo do que a gente idealiza possível dentro de uma realidade que ninguém conhecia. Então, hoje, realmente, a gente precisou se adaptar e o digital apareceu. E além do digital, a inteligência artificial chegou com tudo. Em Como tudo. você acha que a inteligência artificial tem impactado a educação no Brasil? É um desafio. É um desafio muito grande. Eu falo por ser mãe também. E hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa muito só no chat GPT, né? A gente fala assim, eu vou jogar no chat e vou ter ali a resposta. De fato, hoje você tem várias inteligências artificiais. Tudo no digital é movido por algoritmos, né? Então a gente precisa entender que ensinar essa geração hoje é muito difícil. Porque hoje um professor está dando aula, um aluno pode estar jogando no Google, ele pode estar ali pesquisando, o professor pode estar só falando, e a criança tem ali um mundo no digital que pode dar possibilidades de aprendizagem. Eu posso falar aqui, ensinar um conteúdo de Revolução Francesa. Eu posso entrar na França em tempo real, eu posso assistir um documentário, um podcast, um mapa mental. São tantas possibilidades que não somente a tecnologia, mas a inteligência artificial também veio ajudar. Aí aparecem os outros desafios, porque hoje você pode pegar em um exercício de matemática, de física, colocar o celular em cima e ele te dá a resposta. Hoje você escreve uma redação, então tá tudo pronto.
Mas Tá tudo pronto, mas a e gente aí? Como vai ser essa precisa geração? educar nossas crianças, nossos adolescentes, respeitando a educação e entendendo que se nós não soubermos trabalhar e olhar para a inteligência artificial com a distância necessária, a gente vai perder até a nossa autoconfiança. Porque daí a gente vai entender que todas as respostas estão ali. E a gente precisa entender que é um robô. E o robô, ele não, ele não tem humanidade. Né? Hoje eu estava até lendo um post de uma amiga que ela é especialista em inteligência artificial, a Emily Fidelix, e ela fala assim que hoje a quantidade de adolescentes que estão usando a inteligência artificial, os chats, para poder terapeutizar, falar sobre os sentimentos, mas essas ferramentas, elas são treinadas para parecer empáticos, mas eles não são empáticos. São robôs. São robôs. Eles alucinam. Se a gente não tiver um conhecimento prévio, o que ela trouxer para mim de informação, eu aceito. Entende? Então, é por isso que a gente precisa ter uma educação digital para que as crianças saibam e não sejam dominadas por esses recursos, por essa tecnologia. Entendendo que, embora a gente tenha a tecnologia como meio, eu não posso fazer uso disso como uma verdade absoluta. É o caminho mais fácil. E Né? em alguns casos, na minha visão, a inteligência artificial pode desestimular a criatividade da criança, Uhum, porque vem tudo pronto, totalmente. Ao mesmo tempo, se a gente souber usar, como uma aliada, né? ela, como aliada, ela pode também potencializar a Essa- criatividade. Entende que é uma linha muito tênue? É achar um meio do caminho ali para que a gente possa equilibrar, para a gente poder fazer bom uso. De fato, todo mundo hoje utiliza. Vou te dar um exemplo, Donino. É, hoje na minha escola a gente utiliza os Chromebooks. Então é O que é um Chromebook? um Chromebook é um mini computador, um notebook, mas ele é desenvolvido para utilizar em ambiente educacional, especialmente falando. Então, a gente tem uma plataforma educacional, tem uma inteligência de dados muito interessante, porque os alunos, a gente sabe a hora que ele entrou, a hora que ele saiu, se ele copiou e colou as perguntas, as respostas. O professor abre a atividade, fecha a atividade em determinado horário. Depois daquele horário não tem como mais postar. A gente tem vários recursos que são muito favoráveis ao processo pedagógico da minha realidade, entendeu? Foi muito desafiador quando eu trouxe os Chromebook para dentro da escola, porque a sociedade não está muito preparada. Eles, assim, muitas pessoas falam, mas isso não vai dar certo, a gente está querendo tirar da tela e vocês estão trazendo mais tela. Uma coisa é você pegar um celular ou um computador e ir para as ferramentas, para as redes sociais, para jogos. Isso é uma coisa. Outra coisa é usar um Chromebook mediado por um professor com uma plataforma educacional, a gente utilizando ali todos os recursos necessários. Né? De interação, de realidade virtual, enfim, muito mais atrativo para ensinar essa geração. Muito difícil hoje você ensinar só no quadro para essa galerinha. Eles querem a mão na massa, eles querem ver, eles querem questionar, eles querem fazer parte. Então, isso também é muito importante. E quando eu trouxe os Chromebook para a escola, até foi uma análise junto com outro professor que ele falou assim, sabe o que a gente percebeu? Que os alunos, os adolescentes, que quem usa os Chrome são só os adolescentes, crianças até o quinto ano não utilizam. Que eles não sabiam utilizar ferramentas de um notebook, de um computador. Por exemplo, um Word, um Excel, acentuação, escrever. Então, ou seja, a educação digital também ali se faz necessária. Então, por isso que eu falo que é um ensino híbrido, utilizando as duas coisas. Tem livro? Tem. Tem caderno? Tem. Tem folha de tarefa? Tem. Tem lista de exercício? Tem. Tem avaliação? Tem. Mas também tem a tecnologia. Porque quem hoje não trabalha com computador?
Não tem É assinaturas. Eu muito mesmo, raramente eu difícil. assino na caneta. Aham. Assinatura Até a toda digital. assinatura, tudo digital, né? Então, assim, hoje, e também é um dos grandes desafios da Medo da escola. letra futura Aham, das pessoas. exatamente. Então, entende que é tudo saber fazer um bom uso, utilizar com equilíbrio, trazer essa cultura digital, essa consciência digital, e é preciso muita parceria da família também, porque isso também começa em casa. Essa responsabilidade não é somente da escola. É necessário que a família também acompanhe, a família saiba do que seus filhos estão assistindo, o que eles estão vendo, como é que meu filho olha para a tecnologia. Se ele tem ali uma habilidade maior para a tecnologia, por que não potencializar de forma positiva isso daí? Então, assim, é muito amplo. Amanda, agora eu vou fazer algumas perguntas rápidas Uhum. e gostaria que você me respondesse. Amanda, um direito que, na sua opinião, todo estudante deveria saber. Um direito. é, eu acredito que todo estudante ele precisa entender qual que é os direitos e os deveres enquanto estudante dentro de uma escola, olhando de forma ampla. Eu, enquanto estudante, né? Vamos supor assim, um estudante refletindo sobre isso. Quais são as minhas obrigações enquanto estudante de eu comigo mesmo? O que que eu quero para mim? Até onde eu posso chegar? E eu, dentro do ambiente escolar, quais são os direitos que eu tenho? Eu tenho um direito de poder falar, de poder questionar, de ser ouvido, de ser respeitado, de viver em comunidade de forma respeitável, democrática, entendendo dos limites, das regras, entendendo que a educação é para todos, e respeitando, olhando para a educação com respeito. Um ponto sensível na educação brasileira. Olha, hoje eu vou te falar que é a questão da habilidade socioemocional. Isso é uma questão muito importante, que é tão necessário, é tão é, valioso e é tão urgente que as escolas hoje elas virou uma lei e as escolas precisam trabalhar sobre todas as habilidades e competências de forma geral, mas também olhando para a educação emocional. Então, hoje eu vejo que é uma questão muito sensível, porque a escola ela não está mais só para olhar para o acadêmico, para o intelecto, mas para uma forma muito mais ampla, entendendo que aquele aluno é um ser em desenvolvimento, então com muitas possibilidades, com várias habilidades. Às vezes esse aluno não tem facilidade, não tem habilidade na área de linguagens, mas ele é fantástico na área artística, ou na área de comunicação, ou na área de raciocínio lógico matemático. Então, eu vejo que é um ponto muito sensível, porque tudo isso gira em torno do quê? Das emoções. Hoje nós temos aí uma sociedade, infelizmente, adoecida, né, alto índice de ansiedade, de depressão, de uso de medicamentos, de conflitos. Então, assim, eu penso que isso é um ponto bem sensível e que as escolas e que as famílias precisam olhar com muito cuidado e com muito carinho, lembrando que a escola não é um grande divã, nós não somos um consultório psicológico que nós vamos tratar todas as demandas de necessidades psicossomáticas, nada disso, mas que a escola é um ambiente em que a gente pode sim contribuir para o desenvolvimento das emoções, porque quem está bem emocionalmente aprende melhor, se desenvolve melhor, se relaciona melhor, olha para a vida com outro olhar, né? Então, eu penso que isso é um ponto bem sensível que merece ser olhado com muito carinho. Complete a frase. Educação é. Transformação. Educação Adorei. transforma. Educação transforma vidas, educação transforma uma sociedade. A educação tem o poder
de fazer um mundo melhor. Que bom receber você aqui hoje no DB Talks. Imagina. Fiquei muito feliz. Temos um mimo aqui para você, Ai, Amanda, gente, mas que coisa mais como forma de gentil. agradecê-la por ter aceitado o Obrigada. convite do DB Muito Talks. obrigada. Eu que agradeço, adoro receber flores. Espero poder, através dessas palavras, desse bate-papo tão gostoso, eu te admiro muito como profissional. Você é um profissional que também me Obrigado. inspira muito. Eu vejo que você não se limita somente a um escritório. Você faz da sua profissão algo que você contribui com o mundo. Isso é muito bom. Então, assim, não é somente estar lá advogando, mas sim estar aqui sentado, conversando de vários assuntos e podendo levar aí para as pessoas mais informações, mais conhecimento. Isso é tão bom. Parabéns por isso, Eu tá? que E agradeço. espero que através desse nosso bate-papo muitas pessoas possam florescer e olhar para a educação e para a vida com mais amor, com mais respeito, acreditando na transformação que a educação pode fazer. Muito bom. Muito obrigado. Amanda, e as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho como pedagoga, Uhum. quais são as suas redes sociais, como as pessoas podem te conhecer um pouco mais? Ah, que legal. Eu ainda não sou uma, vamos dizer, uma influencer, mas eu uso o recurso do Instagram para poder falar um pouquinho do que eu gosto. Meu Instagram é @amanda_pedagogia e o do Colégio Simetria, que é @Colégio Simetria, uma escola que já está há 35 anos no mercado educacional. E estamos ali próximo à Praça da Bíblia e será uma alegria poder recebê-los. Quero que vocês também possam ir lá na escola, conhecer nosso cantinho de transformação social. Que bom. Gostou desse episódio? Claro, né, gente? Que energia deliciosa foi receber a Amanda Monteiro aqui no DB Talks. Se você gostou desse episódio, então o que você vai fazer? Você vai enviar para os seus amigos, para a sua família, para aquela pessoa que você gosta, pessoas da área da educação. Não esquece de curtir e compartilhar. Nossos episódios estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Você gostou desse episódio? Esse é o episódio 4. Então não deixe de assistir os episódios anteriores e os subsequentes que virão aí, que vão ser demais. Obrigado pela sua companhia. Até mais. Tchau.